A gente está falando de liderança e muitas vezes o empresário, mesmo que é um empresário solo, ele acaba sendo o líder da própria empresa e ele precisa isso para comunicar, tanto como fornecedores, como para clientes, como aquele que já tem uma equipe formada, né? Se a gente pensar assim, ó, o que é o impacto de um feedback mal dado isso pode causar do empresário para os seus funcionários, do líder para os seus liderados? Perfeito. Quando a gente fala de inteligência emocional, maturidade emocional, a gente vai ver as pessoas em níveis totalmente diferentes. Então, quem já tomou paulada, quem já está calejado, Casca grossa. casca grossa, se eu falo alguma coisa mais direta para você, você vai... Ah, tá, ele só foi direto, foi objetivo. Agora, uma pessoa que não lidou com muitas situações de pressão, não se desenvolveu, não tem consciência sobre comunicação e comportamento, não recebeu cobranças de uma forma um pouco mais dura, sabe? Não tem essa casca emocional. Para ela, uma simples fala objetiva pode ser, assim, algo, uma bronca, pode ser algo muito maior do que realmente é. E a gente precisa ter essa consciência, porque se eu dou um feedback dessa forma para uma pessoa que não vai compreender de uma forma tranquila, isso vai gerar um ressentimento, pode gerar um conflito, Um bloqueio emocional, que a bloqueio. pessoa não consegue raciocinar o que está E acontecendo. aí, realmente, as coisas não vão acontecer. Então, eu preciso ter responsabilidade com isso. Eu sempre falo o seguinte, a responsabilidade é sempre de quem comunica. Ah, mas a pessoa, às vezes, não tem o cognitivo suficiente para entender o que eu falei. Mas você tendo a consciência do seu interlocutor, do seu público, você tem que ajustar a sua fala, o seu jeito de falar, para que ela entenda. Afinal, quem quer concluir um objetivo com a pessoa é você. Então, você tem que levar isso em consideração. Ó, eu acho que essa frase, eu acho que vale ser repetida, que a responsabilidade é de quem comunica. Comunica, sempre. Eu acredito que hoje a empatia é muito necessária, ou seja, você saiba com quem você está falando, porque de um liderado, de um funcionário, de um fornecedor, você tem que entender como que vai ser a compreensão dele daquele assunto. Uhum. E voltando um pouquinho também, vamos falar da minha área, contabilidade. Muitas vezes a gente vai chegar para um empresário, vou colocar um empresário que é agrônomo, que é engenheiro. Não adianta eu entrar só na forma técnica contábil, que ele vai do outro lado escutar só um blá blá blá, né? Uhum. Então a empatia eu acho que ela tem que ter também, certo? Com certeza. A gente precisa ter essas trocas emocionais, né? Isso que gera conexão, relacionamento, e não assuntos lógicos. A gente está falando muito em empresários aqui, muito em empreendedores, e a gente sabe que está vindo uma geração muito forte, e já entrando no mundo empresarial muito cedo. Uhum. Existe idade para a gente pensar assim, em que momento eu posso aprimorar minha comunicação? Ó, a partir de tal idade, como funciona, tal idade não funciona. Existe isso? Não existe. Não existe. Eu acho que é muito a questão de consciência mesmo. Para você ter ideia, na minha escola, nos primeiros 2 anos, a nossa faixa etária, mais de 80% dos alunos, estava entre 35 e 45 anos. Isso vem caindo. Eu tenho uma procura agora, recente, de adolescentes de 15, 16 anos que não existia. É uma nova geração já procurando algo que já identificou que é deficiente no sistema de educação. Porque se você pega, como eu comentei nos Estados Unidos, a oratória é estimulada nas crianças e adolescentes desde cedo, isso desde os anos 2000. E o Brasil nem se fala em oratória ainda. Tanto que a minha empresa Voxfield é a primeira rede de escolas de oratória do Brasil. Então é algo que é um momento de consciência. Que bom que as pessoas estão tendo essa consciência cada vez mais cedo. Porque hoje a habilidade mais requisitada no mercado de trabalho é a comunicação. As empresas querem pessoas que se comunicam bem. Por quê? Por meio da comunicação você resolve a maioria das coisas. Até quando você não sabe tecnicamente, você vai dar um jeito de perguntar para alguém e resolver. E resolvem. Hoje, assim, eu vi uma publicação onde um dos requisitos era a pessoa de uma vaga técnica, mas um dos requisitos era habilidade em resolver problemas. Uhum. Porque muitas vezes trava ali e a comunicação era uma excelente ferramenta para a pessoa saber gerir um problema, saber qual é a saída disso, né? Sim, com certeza. E o mercado... Você desenrola as coisas, né? Agora, aproveitando que você comentou ali, uma galera mais jovem está chegando e vendo essa necessidade. O impacto disso é uma maior conscientização. Uhum. E o que você acha ali? Porque hoje a gente está num mundo muito digital. Às vezes a pessoa evita ligar e vai uma mensagem. Uhum.
Isso é impactante. O que você poderia falar para quem está nos acompanhando? Porque nós temos pessoa que nos acompanha nessa faixa etária, 18 a 20 anos, que já estão empreendendo, ou às vezes o empresário que tem os seus filhos já começa a falar, opa, eu vou me alertar a isso para ver o que eu posso orientar filhos, as pessoas que nos acompanham, o que você pode falar ali? Rede social e comunicação, qual é o maior impacto que nós temos disso aí? Bom, partindo do princípio que comunicação é treino, que eu já falei, a gente lida com estímulos diários. Então, a gente está o tempo todo treinando a nossa comunicação. Só que, imagina, a nossa geração, a sua geração, a minha geração, não tinha celular. Você tinha que ligar para pedir alguma coisa. Não tinha iFood, você tinha que ligar. Claro, existem outros estímulos hoje, mas a gente tinha que conversar com as pessoas, a gente tinha que pedir informação. A fala era muito mais trabalhada desde a infância e adolescência. Então, o tempo ao longo do dia que a gente, hoje os adolescentes e crianças, adolescentes, jovens, até os adultos, ficam no celular, tanto conversando por mensagem ou simplesmente assistindo alguma coisa, a gente fica mais tempo calado, a gente fala menos. São menos pratica menos. Tanto que você deve ter algum amigo da sua infância que sempre foi um bom comunicador, uma pessoa que falava muito. Provavelmente, as experiências que ele teve na infância estimularam ele a se comunicar cada vez mais, ele foi quebrando vários bloqueios emocionais e ele gostava de se expor. Enquanto o outro, que foi ficando mais introvertido, aí tem a ver com personalidade também, ele fala menos e cada vez vai ficando mais difícil, porque ele treina menos. E aí chega lá esse amigo seu que sempre na infância foi mais comunicativo, na vida adulta é um mega comunicador, nunca fez nenhum curso, nenhum treinamento. Como que você explica isso? É o treino diário. Então, sim, eu tenho menos estímulos de comunicação pessoal mesmo, eu vou ter mais dificuldade. Por outro lado, hoje a gente tem outros estímulos. O raciocínio, várias coisas ali, a quantidade de informação, que você vê mentes brilhantes nesses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Então, tudo tem ônus e bônus. Se a gente tiver uma somatória desse volume de informações e a pessoa tiver a habilidade, a empatia da comunicação, então... Nossa! Você vê vários empreendedores aí, jovens. Eu tive alunos assim, fantásticos, entraram na escola com 18 anos, se desenvolveu, era uma mente brilhante. Hoje um cara é um mega comunicador, com 18 anos está com a vida encaminhada, não mora mais com os pais com 18 anos. Isso é mais raro hoje em dia. Né? E a gente tem uma tendência assim, o digital, por influencers, youtubers, a pessoa tem que sim passar o que ela pensa ali. Agora, tirando quem foi para essa área do digital, ou seja, o cara que é um influencer, o cara que é um youtuber ali, comunicação como empresário, fundamental. E o que você pode trazer para o nosso público ali? Pode falar direto para o cara que está ali nos assistindo e falar assim, ó, preste atenção nisso. Eu quero algumas dicas bem práticas aí que você fala assim, ó, toma atenção nisso, porque algumas coisas que você está falando aqui eu estou anotando. Depois, pessoal, no final do podcast, claro que o Lucas vai me dar um feedback da minha comunicação aqui, porque a intenção é sempre melhorar, né? Com certeza. Bom, o empresário, o empreendedor, principalmente, geralmente, acho que a maioria das empresas no Brasil, o empresário, o empreendedor, ele está sempre à frente do negócio. Então, ele acaba sendo, se não um comercial ativo, um comercial estratégico. Ele precisa vender a imagem da empresa. Ele precisa ter uma boa comunicação. E não é falar bonitinho, mas é saber se relacionar, é transferir confiança. Porque venda é isso, é você transferir confiança, transferir certeza de que o que eu tenho aqui pode te ajudar. Então é necessário trabalhar a comunicação nesse sentido, para gerar abertura emocional, e eu estou falando de se relacionar, questão social mesmo, de ser uma boa companhia, desenrolar uma boa conversa, isso é necessário. Mas ter uma comunicação que as pessoas olham e falam assim, tá tudo alinhado com ele. E não demonstrar insegurança. Isso hoje onde que o empresário é exposto? Em vídeos, em reuniões em grupo, a fala em público. Então tem que dar atenção a isso sim, que é o trabalho que eu faço na escola. Você tem que dar atenção, você não precisa ser perfeito, mas precisa haver um empenho. Muitas vezes numa reunião empresarial, você tem 30 segundos para expor uma ideia. 30 segundos para impactar e conquistar ali o teu público. Muitas vezes vai estar o melhor negócio na sua vida ali. E esses 30 segundos tem que ser usado muito tranquilamente. Tirar o nervosismo, saber a comunicação clara, né, Lucas? Sim, você não precisa ser perfeito.
Você pode chegar num nível de treino que você vai conseguir impactar as pessoas, elas vão, nossa, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso comprar dele. Mas pelo menos você tem que ser razoável, porque se você passa descrédito, aí você perde cliente que está ali às vezes. E você comentou ali, o empresário, independente de qualquer área, ele é um vendedor, ele é um comercial. Ele tem que transparecer aquilo que ele faz. E quando a gente fala em vendas, está no momento de negociação, sempre tem aquele cliente que fala assim, eu vou pensar, depois eu te retorno. Pode ter tido um erro de comunicação nisso aí, para chegar numa resposta dessa um cliente? Pode. Claro que assim, se você me procura, querendo saber do meu curso, e você está tomando consciência agora do que é comunicação, vai ser muito mais difícil eu jogar o seu nível de consciência da necessidade da comunicação na sua vida de uma forma rápida. Então, pode ser que seja esse o caso. E aí, mesmo que eu seja assertivo na comunicação, no meu processo ali de venda, na minha conversa... Pode não ser o tempo do cliente. Pode não ser o tempo. Mas vamos supor que você já chegou pronto. Tem várias pessoas ao seu redor que falaram da minha escola, inclusive. Você está pronto para fazer. E eu não sigo um processo comunicativo interessante que deixa claro, que te transmite confiança, certeza de que eu posso te ajudar, provavelmente você vai falar, não, eu vou pensar. Claro que exige a questão financeira também, né? Mas vamos supor que você seja um perfil que você pode sim pagar o meu serviço. Provavelmente você vai falar isso. Então, eu tenho que dar atenção. Esse relacionamento tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que existir um bom relacionamento, mesmo que profissional, mas eu tenho que te transferir essa certeza.